seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo número 2, no verso de número 20. O texto também está projetado aqui, irmãos. Estarei lendo na versão revista e corrigida, sentado mesmo, mas com reverência, a leitura da palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Um texto bastante conhecido da igreja. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Até aqui. Pai querido, nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra. Nós cremos que só ao ler ela, Senhor Deus, nós já fomos abençoados. Mas, Senhor, que na aplicação da mesma, Senhor, que seja, Deus, como foi ali naquele caminho, Senhor Deus, para Jericó, onde o pão foi partido e o coração daqueles discípulos foi aquecido com a Tua palavra. E, ó Deus, e eles voltaram, ó Deus, para Jerusalém. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos visitando, ó Deus, e que a Tua palavra fale mais uma vez aos nossos corações. Nós te pedimos, orando no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Igreja do Senhor, o texto que nós acabamos de ler foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E essa carta, irmãos, ela foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, como eu já falei, referente a uma das suas primeiras viagens, se não a primeira viagem missionária dele. Deus, ele chamou aquele homem com o propósito de levar uma palavra para os gentios, para que se cumprisse uma profecia dita por ele mesmo, por muitos profetas no passado, que a palavra do Senhor chegaria até os gentios, e Deus separa aquele homem para que levasse assim a sua palavra. E Paulo, na sua primeira viagem missionária, isso vai estar registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, 14 e 15, vai falar dessa viagem. Paulo, ele, podemos dizer assim, ele plantou não só aquela igreja na Galácia, mas várias igrejas. E o que é que aconteceu, irmãos, e por que Paulo escreveu aquilo para aquela igreja, essa carta específica? Porque aquele povo que ouviu do próprio Paulo acerca do Senhor Jesus, acerca da fé e a salvação pela graça, passou, irmãos, a dar ouvidos a um grupo chamado de judaizantes, que eram judeus que se converteram ao cristianismo, que disse: eu aceito Jesus como Salvador, eu creio na mensagem da cruz. Porém, irmãos, carregava consigo ainda muitas coisas da lei de Moisés. E eles começaram a colocar na mente daqueles que habitavam ali nas regiões da Galácias que não bastava só aceitar Jesus, não bastava só o sacrifício de Cristo, mas também eles teriam que fazer rituais que a lei mandava. Uma delas era a circuncisão e muitos outros. Paulo ficou sabendo dessa história, irmãos. Ele disse: misericórdia, acabei de sair de lá daquela cidade, e esse povo já esqueceu tudo que eu falei. Outra coisa, não foi outra pessoa que falou, foi eu mesmo que ensinei, deixei bem claro para ele. Paulo, o texto vai registrar, irmãos, que antes dele sair, ele chamou anciões. Ele disse: olha, você vai cuidar desse povo. E eu acredito, pela história de Paulo, pela conduta de como aquele homem era zeloso por tudo que ele fazia, que ele ensinou, instruiu direitinho como aquele povo deveria fazer. Sendo que aquele povo deixou ser influenciado, irmãos, por aquela mensagem que distorcia completamente a mensagem do Evangelho de Cristo. E Paulo, ele escreve aquela mensagem. Se os irmãos lerem no capítulo 1, ele vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele vai exortar aquela igreja ali para dizer: olha, se amanhã eu mesmo vier pregar, só para vocês ficar claro para vocês, se eu vier aqui amanhã e eu pregar um outro evangelho diferente do que eu estou pregando agora, do que eu já preguei no passado, que eu seja maldito. A palavra anátema quer dizer maldito. Porque, ou se vier um anjo do céu para pregar também um outro evangelho, também seja anátema. Porque não existe outro evangelho. Não existe outro meio de ser salvo. E ele vai falar mais, irmãos, em outras cartas dele, que se eu que me converti pela graça, que entendi o sacrifício de Jesus, se eu retroceder para querer viver pela lei, é como um verdadeiro, como eu já falei, um retrocesso na minha vida. O sacrifício de Jesus seria em vão. E diante disso, irmãos, como eu vejo a vida de Paulo, aquele homem que era um homem tão
cheio do Espírito Santo de Deus, mas outrora, irmãos, era um homem terrível, um homem que perseguia a igreja. A própria carta aos Gálatas, Paulo começa dizendo a como ele era zeloso pela tradição dos seus pais. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, meus pais investiram muito para que eu pudesse ser um grande doutor da lei. E eu não só recebi a bênção do meu pai dele investir, mas eu me dedicava naquilo. Na minha idade, eu excedia muitos jovens no judaísmo. Eu conhecia direitinho como era o judaísmo. E eu era zeloso por aquilo. Por isso que quando eu ouvi falar de crente, que Jesus Cristo salva, esse Jesus que veio, que morreu, que a turma que ressuscitou, mas eu nunca vi. Quando eu fiquei sabendo, isso para mim é uma seita, eu vou perseguir, vou matar tudinho. Estou falando bem nordestino, né, irmãos? Mas só para os irmãos me entenderem melhor. Aí ele pega e diz, eu era muito zeloso. E eu imagino, irmãos, Paulo era uma máquina de matar crente. Uma máquina de perseguir crente. As pessoas, os crentes daqueles dias, tinham medo de Paulo. Na verdade, ele era naqueles dias conhecido como Saulo. Tinha medo dele. Mas eu fico pensando, se os irmãos têm esse mesmo pensamento quando eu leio as cartas de Paulo. Tem pessoas, irmãos, ao nosso lado, às vezes no nosso local de trabalho, às vezes na nossa vizinhança, que são pessoas altamente intelectuais, pessoas que têm uma facilidade de aprender as coisas, uma inteligência incrível, um QI elevadíssimo. E eu fico pensando, mas não serve a Jesus. Eu fico pensando, meu irmão, imagina esse homem, com essa oratória, com essa inteligência, servindo a Jesus. Não é assim uma máquina para o Evangelho? Não é assim uma bênção de Deus? Mas são pessoas com um coração duro, irmãos. Parece que quanto mais você estuda, mais o coração fica duro. Porque o homem, quanto mais estuda, mais ele acha que é alguma coisa. E é difícil uma mensagem do Evangelho entrar no coração dele. E eu fico pensando, irmãos, aqui comigo, assim, na minha mente, viagem, irmãos. Às vezes eu estou dirigindo e pensando nas histórias bíblicas, às vezes eu nem percebo, o sinal vai fechar, às vezes eu freio em cima. Como aquele homem, os discípulos talvez pensassem, vão evangelizar Paulo, mas quem tinha coragem de evangelizar Saulo? Quem tinha coragem de chegar lá, uma pessoa que quer perseguir, tinha poder para mandar prender e até matar, como mataram Estevão? Quem tinha coragem? Aí sabe o que aconteceu? Jesus disse, para evangelizar ele, fica tranquilo, que na minha eternidade já tem um plano separado, dia, hora, minuto, segundo, para alcançar a vida dele. E eu fico maravilhado, irmãos, na palavra de Deus, lá no capítulo 9 do livro de Atos, que Paulo amanheceu o dia assim, dizendo o seguinte, olha, é hoje que eu vou lá para Damasco, vou pegar aquele povinho, quem falar em Jesus eu vou matar. E ele vai lá, pega a carta, o imperador aquele dia concede carta a ele, ele diz, pronto, agora vai ser na carteirada, estou autorizado pela autoridade para pegar um crente aí e matar. Aí ele respirava, irmãos, ameaça contra o povo de Deus. Aí no meio do caminho, irmãos, se eu fosse Jesus, eu dizia, queima ele agora. Eu mandava Gabriel com espada, Miguel, tora a cabeça dele, agora tora de pouquinho, joga a pedra nele igual jogaram Estevão. Mas Jesus, irmãos, não é homem. Jesus nos ama de uma maneira incondicional. E ali, esse Jesus que era perseguido por ele, para, irmãos, um instante e visita aquele homem. A Bíblia diz que, de repente, subitamente, irmãos, uma luz naquele caminho brilha. Veja bem, irmãos, Saulo saiu para matar, para pegar, para prender o povo de Deus, para tentar acabar com a obra de Deus. Era um opositor. Aí Jesus disse, para vocês, você está vendo opositor, mas eu olho para ele e vejo um instrumento. Eu olho para ele e amo ele desde o ventre da mãe dele. Era se ele me conheceu, dando um livramento a ele. Era se ele conheceu, preparando ele. Vocês pensam que eu permiti que os pais dele investissem ele para ele se perder no mundo? Foi negativo. Eu permiti que todo o investimento que veio sobre a vida dele, toda a cultura, toda a inteligência que eu dei a ele, foi para que ele possa ser um instrumento nas minhas mãos. Sabe o que eu creio, queridos? Que Deus também, no dia de hoje, talvez você amanheceu e pensou em fazer muitas coisas. Talvez até não foi o seu plano estar aqui nessa noite, nesse culto. Mas esse mesmo Jesus que um dia se revelou a Paulo, ele está aqui, irmãos. A palavra dele que nos garante isso. Certamente ele não vai chegar para dizer aqui, Alberto, por que você me persegue? Lene, por que você me persegue? Mas sabe o que eu creio, irmãos? Que ele tem uma palavra que é única para todos nós aqui. Daniel, Davi. E não vou citar o nome de todo mundo, senão termina o culto, eu não termino, irmãos. Eu posso até errar. Mas uma coisa eu tenho certeza que ele vai dizer bem claro, Jesus, para você. Meu filho, minha filha, eu te amo.
Você é alvo do meu amor, você é alvo da minha graça. Olha, eu morri na cruz por ti. Independente do seu pecado, independente daquilo que você fez hoje, Ele nos ama. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo queria levar um entendimento àquela igreja. Sabe o que, irmãos? Que existia um Deus que amou tanto aquela igreja ao ponto de se entregar na cruz pelaquela igreja. E diante da cruz do Calvário, diante do que é o testemunho da cruz, aquela igreja, irmãos, não entendeu que o sacrifício de Cristo era suficiente para que eles pudessem ser salvos. E a minha preocupação e a preocupação do Espírito Santo de nos trazer essa noite aqui, irmãos, é perguntar se eu e você, como cristãos, independente, eu não sei quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você já serve o Senhor. Mas a pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: o que é que significa a cruz para você? O que é que significa o sacrifício de Cristo para você? Nós vivemos um tempo, queridos, que o crente, irmãos, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Um tempo onde as pessoas deixam a igreja, deixam Cristo por qualquer coisa. Olha, não sirvo mais a Cristo, me entristeci com o pastor. Olha, o irmão deu uma palavra que não me agradou. Irmão Zé Luiz estava na porta e não me deu a paz do Senhor. Ele dá a todo mundo, abraça todo mundo. Quando era a minha vez, ele virou as costas. Irmão, misericórdia. O que é o sacrifício de Jesus por você? Aquele homem, irmãos, que perseguia Paulo, falando de Saulo, que perseguia o povo de Deus, que era um homem conhecedor da lei. Quando ele teve aquela experiência, irmãos, sabe o que Jesus disse para ele? Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque se a gente pudesse interpretar isso aí, era dizer o seguinte: Paulo, Saulo, é difícil para você não reconhecer que essa experiência é muito real. É difícil para você não dizer agora que eu estou vivo, Saulo. É difícil para você dizer agora, Saulo, que eu não te amo, Saulo. Saulo, é difícil para você não dizer que eu sou o Senhor da tua vida. E ali aquele homem, irmãos, quando ele tem aquela experiência, sabe o que ele diz? Senhor. Veja só, um homem que fazia o que queria, um homem que buscou acabar com o cristianismo, mas diante daquela experiência ele diz, Senhor. E esse Senhor, se os irmãos olharem lá no texto, está com S maiúsculo. Era como se ele estivesse dizendo, Deus, o que é que você quer que eu faça? E aqui nesse texto, irmãos, que nós lemos, nós podemos entender aquilo que aconteceu naquele dia na vida de Paulo. Ele está dizendo o seguinte, olha, o Saulo, que significa o grande, o perseguidor, o que pensava em acabar, ele morreu aqui agora, nesse caminho de Damasco. E agora eu estou crucificado com Cristo. Irmãos, morrer para Cristo, ser crucificado com Cristo, é matar o eu. O eu que você, desde criança, é treinado para alimentar. É treinado para direcionar a sua vida. É tudo para você, o eu, o egocentrismo, irmãos. Está presente desde a criança. Eu vejo meu menino com 3 anos, irmãos. Às vezes tem 2 biscoitos, ele quer pegar os 2 para ele. Eu disse, meu filho, Sara, não, meu filho, não, é para mim, papai. Ele quer comer os 2 biscoitos. Eu vejo meu filho como criança, às vezes eu reflito muito, faço um paralelo dele com muitos crentes na fé. Podemos fazer até um paralelo dele com o que aconteceu com essa igreja aqui. Uma igreja que era uma igreja nova na fé, uma igreja imatura. Tanto é que Paulo vai dizer, olha, eu maravilho de tão cedo ter que repetir isso de novo para você. Eu vivo dizendo isso para o meu menino. Eu tenho 2 filhos, alguns irmãos aqui não me conhecem. Uma já está evangelizada, irmãos. Vive na graça, aceitou a graça de Deus. Vive na bênção do Senhor, só bênção na vida dela. Mas o outro ainda tem alguém judaizante, evangelizando ele, que ele quer ver pela lei, irmãos. Eu digo, meu filho, pela lei não, filho, viva na graça. E às vezes eu chego para ele e digo, Pedro, olha, é assim, 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 assim. Ele fala, entendeu? Eu falei, entendi, papai. Quando eu viro as costas, eu disse, meu filho, maravilha-me de tão cedo falar de novo com você esse mesmo assunto. Venha, falei, venha, pau. Irmãos, tem crente que é assim, como criança, como menino na fé. Mas Jesus, ele tem nos chamado, irmãos, o Espírito Santo tem nos chamado para vivermos uma maturidade, para você saber exatamente quem é você diante do Senhor e quem é Jesus na tua vida. Porque quando nós reconhecemos quem Ele é na nossa vida, o eu morre. É quando você entende, Senhor, não tem condições de eu viver para mim depois que tu entrasse na minha vida. Olha, é como se ele dissesse o seguinte, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando ele diz, mas Cristo vive em mim, é como se estivesse dizendo, Senhor, agora tu és o centro da minha vida.
As minhas escolhas têm que passar por Cristo. É como se fosse o seguinte, irmãos. Entenda, por favor, Cristo é essa garrafa. Não tem como eu chegar ali, fazer uma escolha, sem passar por Ele. É você entender que Ele habita dentro de você. Paulo, ele vai dizer, irmãos, que por amor ao Evangelho, ele foi açoitado. Ele sofreu naufrágio, foi apedrejado, açoite de varas, enfermidades. E às vezes as pessoas olham para cá e dizem, esse homem, essa mulher só pode ser doido. Porque ele está sofrendo, mas está dando glória a Deus. Parece que tudo está dando errado na vida dele, mas ele está indo para a igreja. Ele continua firme. As pessoas não entendem, irmãos, porque vê na nossa carne, às vezes até padecendo. Como explicar? Veja só, irmãos. Paulo tem uma revelação e diz assim, olha, ainda pregou o evangelho em tal cidade. Aí quando chega lá, irmãos, ele prega o evangelho, tem uma menina que adivinhava. E ali a menina fica adivinhando, e ele vai e repreende aquele espírito maligno que usava aquela menina para fazer adivinhações. Aquela menina liberta, uma bênção. As pessoas pegam ele e prendem, ele e Silas. Silas foi com ele, irmãos. Quando chegou lá, irmãos, foi pau, irmãos. Lapada. Pisa terrível. Aí depois deram a pisa nele e jogaram lá dentro da prisão. Se eu fosse Silas, eu ia dizer, Paulo, tenho certeza que essa revelação foi do Senhor. Depois de uma pisa dessa. Mas a Bíblia disse que ele não disse isso não. Sabe o que ele disse? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao nome do Senhor. Pela carne, irmãos, tem como justificar isso? Tem como justificar? Mas existe, irmãos, uma fé, que é uma fé sobrenatural. E eu queria fazer, veja bem, não quero esgotar esse assunto não, mas só por um paralelo simples. Existe uma fé natural e uma fé sobrenatural, irmãos. Uma fé natural, só para dar um exemplo. Imagina, os irmãos estão vendo 4 aparelhos de ar-condicionado aqui, ligado no vapor, que os irmãos do frio, vai logo para aqui, não gosta do frio, vai logo para cá, que é o primeiro lugar que enche. O restante corre para cá, fica aqui. Quem é corajoso, traz o casaco, fica aqui no meio. Se eu ligar esse ar-condicionado, quando eu entrar, eu vou dizer, rapaz, daqui a meia hora, o clima vai estar bom aqui. Veja só, eu não estou vendo aquele clima gelado, não, está quente, mas eu liguei o ar-condicionado. Então, eu tenho fé que em poucos instantes isso aqui vai ficar gelado, porque eu estou vendo o ar-condicionado. Tem pessoas que estudam, você investe no filho para estudar, para que faça um concurso, faça uma prova. Então, se você estuda, a tendência é você passar. Na verdade, você não alcançou ainda, mas você tem fé que vai passar, porque é uma fé lógica, uma fé natural. Mas existe uma fé, irmãos, que é sobrenatural. E uma fé que a Bíblia diz que é um dom de Deus. Essa fé, irmãos, é como Abraão falou, é uma fé que crê na esperança contra a própria esperança. É Abraão olhando para Sara ali, velha, estéril, mas dizendo assim, eu creio que dentro desse ventre vem um herdeiro meu. A fé é que muitas vezes Deus fala com você, eu vou alcançar toda a tua casa. Olha, eu estou abrindo essa porta, eu estou resolvendo esse problema. Você, quando chega em casa, está o marido lá, irmão, só a misericórdia. Está a esposa lá, só a misericórdia. Está os filhos bem distantes. Mas você pega aquela palavra que foi lhe dada e diz, olha, ele está distante hoje, mas eu tenho fé que um dia essa palavra vai se cumprir na vida dele. Essa é a fé sobrenatural, irmãos. A fé que não vem do nosso coração, não vem do homem. É um dom de Deus, que só Deus sustenta ela, irmãos. Então, Paulo dizendo, ó, diante da circunstância da vida, diante dos açoites, das tribulações, eu vivo nessa carne, nesse corpo aqui, pela fé. Eu vivo crendo na esperança que a qualquer momento eu vou estar com o Senhor na glória. Inclusive, tem muitas pessoas que têm medo da morte, e Paulo não. Ele diz, olha, morrer para mim é lucro. Eu até anseio muito chegar lá, queria já ter partido, mas sei que a minha vida aqui ainda tem algum proveito para o Evangelho de Deus. Então eu estou dividido entre ir logo me encontrar com o meu Salvador, ou se eu fico aqui fazendo mais a obra dele e ganhando mais vidas para ele, anunciando mais o Evangelho de Cristo. E Paulo vai dizer, olha, eu vivo nessa vida, mas como morto, porque eu vivo para Cristo. Se Cristo disser para a direita, eu vou para a direita. Se disser para a esquerda, eu vou para a esquerda. Às vezes é muito fácil de pregar, irmãos. Mas talvez hoje ainda Deus te desafie a viver pela fé. Deus te desafia a viver colocando Cristo no centro. Meu irmão, essa mensagem está sendo falada para você, está sendo pregada, que Deus nos trouxe essa realidade. Não é à toa, não é por acaso. Esse culto não é por acaso. Deus separou você para estar aqui. Aí tem pessoas que falam, essa mensagem era muito bom se fosse para fulano. Não, irmãos, é para você essa mensagem. E você precisa entender que se Deus está permitindo que você escute isso,
É porque talvez hoje ainda ou amanhã, o eu que está dentro de você vai florescer. E Jesus está dizendo, olha, esse eu precisa morrer hoje nesse culto. Hoje é igual aquele culto no caminho de Damasco, que eu marquei com Paulo. Hoje Deus marcou com a tua vida nesse lugar. Talvez não vai ter luz brilhando bem forte, que lhe encandeie, que lhe derrube do cavalo, não. Mas vai ter o mesmo Jesus que falou no passado, está falando aqui com você nesse culto. Dizendo, eu te amo, eu quero transformar a tua vida. Morre eu, morre vontade humana, morre desejo carnal. Viva pelo Espírito, morra infantilidade, meninice, amadureça em nome de Jesus. E ele vai dizer, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Sabe o que Paulo estava falando aqui, irmãos? Olha, o alvo, o que me faz dar forças para continuar seguindo, aquilo que me renova todos os dias, aquilo que me faz, mesmo diante das perseguições, das lutas, é o amor de Cristo. Eu sou constrangido por esse amor. Eu não tenho como odiar uma pessoa diante de tanto amor que Deus me deu. Eu não tenho como abandonar Jesus diante do amor dele. O amor dele me constrange. Olha, eu vivo pelo amor. Tem um louvor que fala assim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. O mundo, irmãos, ele lembra da cruz uma vez no ano, na Páscoa. E ainda mistura com chocolate e com coelho que bota ovo. Mas Deus, irmãos, tem nos chamado para lembrar da cruz todos os dias. É você se lembrar o seguinte, irmãos, que existia um juízo de morte para você. Imagine se hoje tivesse uma sentença de 8h30. Não vou nem citar não, para o irmão dizer misericórdia aqui, né? Vamos usar que fosse todos nós, irmãos. Davi, 8h30, Davi. Você vai morrer crucificado. Tenho certeza que você não vai ver esse Davi sereno aqui, não. Quer dizer, misericórdia, Jesus, eu estou novo, Senhor. Tanta coisa para fazer. Na verdade, todo mundo pensa isso, né? Mas quando deu 8h29, Jesus disse o seguinte, olha, mata Davi não, quem vai sou eu. Assim ele fez por você. A cruz era para ser sua. Já estávamos condenados. Olha, irmãos, no dia do julgamento do Senhor, sabe como é que eu penso que vai ser, irmãos? Uma fila assim de condenado, assim, ó. Você entrando já condenado, sentenciado, batido o martelo, assim. Quando o juiz bate o martelo, né? Não tem como voltar mais atrás. Batido o martelo. Todo mundo condenado. Você está naquela fila lá. Eu imagino que vai ser uma fila de tristeza, irmãos. Angústia. Aí quando você está chegando a sua vez assim, irmãos, Satanás com tridente e a porta do inferno para querer fazer churrasco de você. Quando você está dando um passo para entrar no inferno, Jesus pega assim, não, esse aqui é meu, esse aqui eu comprei, vem para cá. Esse aqui eu comprei, vem para cá. Esse aqui eu comprei. Eu creio que ele vai fazer isso comigo, irmãos. E diante do Pai, Satanás não ousa dizer nada. E Deus disse, olha, se meu filho comprou, justificou, vem para cá, vem para cá. É assim que vai ser. Então, irmãos, como não amar esse Deus? Como não amar a sua vinda? Como não amar a sua obra? Como não amar aquilo que ele mandou a gente amar, irmãos? Como sendo o maior mandamento, amar o nosso próximo. Às vezes eu vejo o crente e digo, olha, para fulano eu não quero conversa com ele. Eu não quero conversa nem para ir para o céu. Misericórdia, irmão. Morra isso aí na sua vida. Ame seu irmão. Não negocie o céu por nada. Tem pessoas, irmãos, trocando o céu por qualquer coisa. Paulo, irmãos, quando ele vai debater com os judaizantes, ele disse, olha, o sacrifício de Cristo foi perfeito. Não precisa circuncidar, não. Interessante que Pedro, irmãos, era um dos grandes líderes da igreja também, junto com Tiago. E Pedro, ele foi levantado e ele até defendia a circuncisão. Mas Paulo, irmãos, ele se coloca boca a boca com Pedro e se coloca de igualdade junto ao apostolado dele. Ele diz, olha, de maneira nenhuma eu sou inferior a você, que o mesmo Jesus que te chamou, me chamou também. Eu não vivi com ele em vida, mas eu vivo com ele agora em espírito, porque ele fala comigo todos os dias. Paulo vai dizer, irmãos, conheci o homem que foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Ele está falando da sua própria vida. Coisas que não é lícito ao homem falar. Aqueles homens que teve tanta experiência que podia dizer assim, olha, você quer ver a Cristo? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quem vier falar dele, olha, realmente tu és servo de Deus? Ele disse, olha,
não me molestais. Olha para a minha vida, olha para meu testemunho. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Então, queridos, que em nome de Jesus, nessa noite você entenda que o seu eu, a sua vontade, precisa morrer hoje nesse culto. Que você entenda que o sacrifício de Cristo foi perfeito para você. Não precisa de nada da lei que justifique. E outra coisa, irmãos, quem fazia a lei tinha uma ideia de auto-justificar. Os irmãos conhecem a história de um jovem que era rico, que ele chega diante de Jesus e diz: Jesus, que hei de fazer para herdar a salvação? Aí Jesus chega para ele: o que é que diz a Bíblia? Ele disse: não, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, amar o teu próximo. Aí ele começou a dizer os mandamentos lá. Jesus disse: sim, pronto, faz isso e verás. Ele disse: eu faço tudo isso desde a minha mocidade. Veja bem, irmãos, não era fácil cumprir toda a lei, não. E aquele homem estava falando a verdade. Sabe por quê? Porque ele estava diante de Jesus. Se ele tivesse mentindo, Jesus: não, você está mentindo nisso. Ele estava falando a verdade. Então, realmente, ele cumpria, mas tinha um tesouro dentro dele, o amor dele, o coração dele estava nas riquezas. E Jesus: vende tudo isso, dá aos pobres e me segue, terás o tesouro no céu. Ele disse: quero não, quero o tesouro dessa vida. Então, irmãos, quem acha que praticar a lei é como se ele pensasse o seguinte: olha, eu sou um cara que pratico a lei, eu faço tudo certinho. Era como se ele se auto-justificasse, dizendo: olha, eu sou digno da salvação, porque eu sou um cara certo. Eu conversei com algumas pessoas que não professam a fé em Cristo e dizem assim: olha, meu irmão, não é possível que eu não seja salvo, não, que Jesus não vai ter misericórdia de mim, não, porque eu sou um bom pai. Ó, eu dou esmola, eu sou marido de uma mulher só, não traio minha esposa, sou um bom marido, até minha sogra gosta de mim. Aí eu digo: meu irmão, e tu cair para o céu por causa disso? Meu irmão, por mais que tu seja bonzinho, tu não vai para o céu pelas tuas escolhas, não. É obrigação tu ser bom. Mas sabe o que te leva para o céu? Uma graça extraordinária. Uma graça, irmãos, e um amor que nos alcança. Que amor é esse? Graça incalculável. E é esse amor, irmãos, que Deus quer que você saia daqui sentindo essa noite. Sentindo um Deus que nos ama muito, irmãos. E não é porque nada você fez nada que você possa ter feito ou que você vai fazer. Mas é pela graça que sois salvo. E outra coisa, irmãos, quem vive pela graça, vive pela fé. O passado também não segue acompanhando ele, está acusando, não. Tem crente, irmãos, que vive com o passado assim, ó. Pode botar essa mão nas costas, assim, naquela filinha indiana assim. O passado segurando ele. Não, meu irmão. Quem morreu com Cristo, quando o passado quer surgir, Jesus se levanta, você está olhando para cá. Morreu. Quem podia te acusar, irmãos, não te acusa. Quem podia te acusar, morreu na cruz por você. Quem podia te acusar, pagou os teus pecados. Quem podia te acusar, jogou os teus pecados no mar do esquecimento. E ele diz essa noite: siga-me. E se você quer seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga ele. Então, em nome de Jesus, não permita que nada roube essa bênção da salvação. Não permita que amanhã você saia, escuta alguma coisa. Muito cuidado, irmãos, com aquilo que se ensina aqui. Ó. Isso aqui, irmãos, por muitas vezes é uma porta para o inferno. Tem enfraquecido muitos crentes. Hoje a gente está vendo um número muito grande de crentes desigrejados. Crentes dizem: eu não vou para a igreja porque lá tem pecado, lá tem isso, aquilo, outro. Irmãos, se a igreja não tivesse pecado, ela já tinha sido arrebatada, irmãos. É bíblico ter joio no meio do trigo. E não vai ser eu que vai tirar o joio, não, nem vai ser você. A Bíblia diz que é o próprio Senhor. No dia do Senhor, ele vai pegar o joio, já tem lugar certo para ele, é fornalha. Mas o trigo vai ser recolhido, irmãos. Há uma promessa para nossas vidas. Então, irmãos, não é porque o irmão deixou de falar com você, o irmão pode até ter diferido mesmo. Mas quando ele diferir, você vai olhar para aquele, irmãos, que é o autor e consumador da tua fé. E ele nunca vai te ferir. Pelo contrário, ele vai fazer você amar essa pessoa. Como, irmãos? É impossível amar aquilo. Olha, irmãos, teve umas figuras que já apareceu na minha vida. E eu fui para a igreja brabo. Senhor, seja juízo de Deus. Sou a menina dos teus olhos. Tocou na menina dos teus olhos, vai vir juízo sobre ela. Ó, Senhor, vai pelo menos que ela leva uma topada que voa 5 unhas do pé. Misericórdia. Aí sabe que a palavra que Deus deu para ele? Para mim. Disse: tu vai começar a orar por ela. Senhor,
Eu até queria, Senhor, mas eu não consigo, Senhor. Eu vou ficar igual a Balaão, só querendo jogar praga, mas não tem como praguejar, né? Balaão não conseguiu praguejar. Senhor, eu vou orar por ela assim, Senhor, para vir um anjo carregar ela. Senhor, não. Começa a orar. Irmão, você começa orando. Eu orei 5 segundos a primeira oração. Senhor, abençoa aquela criatura de Altíssima. Tu sabe todas as coisas, em nome de Jesus, amém. O Senhor, não é assim não, ora 10 segundos hoje. Comecei a orar todo dia. Daqui a pouco, irmãos, aquela mulher que eu chamava de terra seca começou a ser alvo do meu amor. Porque aquilo que vira alvo da sua oração, você passa a amar. E o Senhor abençoa. Irmão, sabe quem ficou liberto de um sentimento ruim? Eu. E eu pude encontrar aquela pessoa, e quando eu encontrei ela, disse, fulana, coisa boa lhe ver. E não disse isso com falsidade não, irmãos. Os irmãos sabem que eu sou difícil de chorar. Mas depois chorei, irmão, Senhor, que coisa boa, Senhor, tu conseguiste tirar isso do meu coração. Que bênção, Senhor, porque o Senhor me libertou, eu tinha vontade de voar no pescoço dela com as 2 mãos, Senhor. E eu ia ser preso pela Maria da Penha. Mas o Senhor me deu esse livramento também e para ela também. Meu irmão, é andar não segundo eu, mas com Cristo dentro de você. O eu vai se levantar hoje contra você. E o eu faz, sabe o quê? Vai dormir. Aí Jesus disse, levanta e vai orar. Tem pessoas, irmão, olha, irmãos, eu acordava direto para madrugada para ir no banheiro. Eu disse, eu não bebo água antes de dormir mais. Mas dá uma sede tão grande, irmão. Eu disse, Senhor, eu fico nem aquele quando o Sansão, com a queixada de jumento, matou os 1000. Senhor, matei 1000 filisteus, agora eu vou morrer de sede. Aí tome água, irmão, no banheiro direto de madrugada. É comum já. Sabe como eu entendi? É Deus me levantando de madrugada e eu orando por uma pessoa. Aí pega um sono ligeiro, irmãos. Eu estou orando daqui a pouco, eita Jesus, não sei nem que ponto eu parei da oração, já dormi. Mas, meu irmão, a sua vida não é de respeito a você, é para Ele. Cristo é o maior exemplo para a gente, irmãos. Ele não viveu para Ele. Ele viveu constantemente para viver a vontade do Pai na vida dele. Então, em nome de Jesus, por amor a esse Deus que te escolheu, que te chamou, assim como ele escolheu a Saulo, viva a essência do Evangelho. Ame o seu próximo. Entenda o sacrifício da cruz. Carregue o testemunho da cruz também. As pessoas vão olhar para você. Hoje é até difícil você dizer que é crente. Quando você diz que é crente, tu não vai dizer, tu é o quê? Tua igreja pede muito dinheiro. Tu é qual da igreja? De fulano de tal, é? Eu ia falar o nome, Daniel, mas me liguei no que tu falou agora, já não falei, né? Para não ser processado também. Mas, irmãos, o Evangelho está muito distorcido. Tem pessoas que têm vergonha. Mas, irmãos, isso é culpa, sabe de quem? Minha, sua. Porque eu e você precisamos ser um testemunho genuíno do Evangelho que transforma o homem. Porque esse mesmo Evangelho que transformou Paulo é o que transformou a minha vida. E é o que transformou a sua também. Então, entenda que, enquanto tem muitos que envergonham o Evangelho, você foi escolhido para dar um testemunho vivo do Evangelho. Para as pessoas olhar para você e dizer, realmente, ali vai um crente que carrega a cruz com ele. Um crente que leva o nome de Jesus com ele. E você vai ser respeitado por isso, vai ser honrado por isso. E a maior bênção não é que vai vir sobre a tua vida, é o nome de Jesus que vai ser glorificado, irmãos. Porque quando eu olho para minhas mazelas, irmãos, de como eu sou uma criatura de altíssima periculosidade, difícil, e eu vejo Deus já me usou para levar uma palavra e a pessoa se converter. Eu fico dizendo, Senhor, só o grande poder de Deus para fazer isso mesmo. Então, irmãos, Deus é aquele que quer levar a tua vida para transformar outras pessoas. Então, carrega o testemunho da cruz. Viva o sacrifício de Jesus todos os dias. Se lembre do que Ele fez por você todos os dias. E quando você passar pela sua mente em desistir e abandonar essa fé, vença isso pelo amor. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é o amor. Então, o amor de Deus, irmãos, tem que estar vivo no teu coração. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Nós vamos cantar mais um louvor. E eu queria, durante esse louvor, te fazer um desafio. Eu não sei, irmãos, como é que está a sua vida pessoal. Eu não conheço você, talvez nem pelo nome, eu sei o nome de todo mundo aqui. E até quem é o seu nome, eu não sei como ele é em casa, como você é no trabalho, quando você quando está fora dessa igreja.
E também, irmãos, não está aqui quem quer lhe julgar, porque eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida, não tenho tempo de olhar a sua, não. Tem muita coisa que eu preciso resolver na minha vida. Mas sabe o que eu senti no coração hoje, irmãos? Eu quero voltar ao primeiro amor hoje. Eu quero, Senhor, assim como Paulo falou, também dizer aqui, diante da tua igreja, do teu altar, eu já estou crucificado com Cristo. Senhor, não deixa eu viver mais o eu não, mas que eu possa também, Cristo viver em mim, nas minhas atitudes, a minha maneira de viver, como eu falar, a maneira de eu sentir as coisas. Senhor, as minhas escolhas, Senhor, eu tenho tantos projetos para o futuro, mas será que esse projeto que eu tenho no meu coração é teu projeto para a minha vida? Senhor, não diz respeito a só o que eu quero, Senhor, mas aquilo que tu tens para a minha vida, porque tu tem autoridade de direcionar a minha vida, Senhor. Eu abro meu coração essa noite para dizer, Senhor, dirige meus passos. Senhor, se é para eu ir para o caminho onde eu não quero ir, talvez doa até na minha carne, mas eu quero seguir aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Se você realmente deseja, irmãos, viver uma vida diferente hoje, entenda que isso aqui não é mais um culto, somente um culto onde você veio para ver esse irmão bonito que está do seu lado. Mas você entende que hoje foi um encontro que Jesus marcou com você e que você quer ver de uma maneira diferente. Eu queria te convidar a você, se você puder, se ajoelhar, ou então você ficar de pé. Se você não puder se ajoelhar, fica de pé. Mas que você possa estar dizendo com esse ato assim, porque, irmãos, aquilo que a gente faz, às vezes a gente pensa que isso é movimento, mas irmão, sabia que aquilo que você faz no mundo físico reflete no mundo espiritual. Decisões que você faz aqui refletem muito no mundo espiritual. E o adversário, ele se incomoda muito quando o crente ele se posiciona para algo que é espiritual. As trevas ficam doidas, irmãos, revoltadas com isso. Mas quando você faz votos com Deus, propósitos espirituais, há um Deus que honra esses votos. Há um Deus que te faz conhecedor e te dá autoridade no mundo espiritual. Porque tem muito crente, irmãos, que infelizmente não tem autoridade no mundo espiritual. Tem muitos crentes, irmãos, que vivem como sepulcros caiados. Mas não é isso que Deus tem separado para nossas vidas hoje, irmãos. Deus quer que eu e você tenha autoridade no mundo espiritual. Eu vou contar até um testemunho antes de cantar o louvor. Permitam, por favor. Não sei que o horário já está um pouco avançado. Eu morava numa rua, irmãos. E depois da minha rua, tinha uma mulher que era feiticeira. Ela serviu ao adversário. E ela era muito comum ela jogar despacho, às vezes jogava bebida assim, no meio da rua. Inclusive, era bem perto da casa, da rua da casa de Tamira, minha esposa. Às vezes eu voltava da casa dela e ela estava jogando o negócio lá. E eu confesso, irmãos, às vezes eu jogava, dava vontade de voltar. Sangue de Jesus tem poder, eu vou passar para ali nada. Fazer o balão ali e passar para aquela outra rua. E eu ficava com aquilo no coração. Misericórdia, parece que essa mulher é adivinha. Toda vez que eu vou passar, ele fica jogando esses negócios, esses despachos. E eu confesso para os irmãos que eu tinha medo daquilo. Mas teve um dia que eu fui para um culto, irmãos. E Deus me deu um entendimento que maior que está comigo. E eu disse, olha, ela vai jogar cachaça, vai jogar galinha, bode, boi, o que ela jogar ali na rua. E eu vou repreender no nome de Jesus. Quando ela me vê de longe assim, ela vê uma luz tão forte, não uma luz de mim, mas uma luz que vai à minha frente. E ela que vai ter que entrar, que vai ter que temer. Meu irmão, quando eu tomei essa postura, quando ela vinha com a cachaça que me via, irmãos, ela esperava, ou então ela entrava, mas eu passava. E passava, irmão. Quando eu passei a primeira vez que ela entrou, eu só pude fazer assim. Glória a Deus. Eita que Jesus. Eu estava um crente meia boca, agora eu estou um crente melhor, Senhor. Não é nada, irmãos. A gente não é nada, irmãos. Ele é que é tudo na nossa vida. Mas são propósitos que você faz diante do Senhor, irmãos. E o mundo espiritual reflete. E o adversário, irmãos, ele teme um crente que ora. Ele teme um crente que tem uma vida íntegra com o Senhor. Ele já sabe que ele não pode tocar no fio do cabelo nosso, porque Deus não permite.
Mas um crente, irmãos, que tem uma vida íntegra com Deus, que realmente já morreu, foi crucificado, que não mais vive ele, mas Cristo vive dele, ele não só pode tocar no fio do cabelo, mas ele pode repreender a ação do mal na casa dele, no local do trabalho dele, no meio da vizinhança dele, porque Deus dá autoridade a ele para fazer isso. Então, não sai daqui como um crente qualquer. Eu sou um crente que estou pronto para a guerra, porque eu sou alvo do amor de Cristo.